como eu já mandei, Uhum. como eu já mandei uma documentação para o senhor, é só, o senhor sabe se mandaram a documentação lá para aquele... Já mandei para o departamento para que ele faça o Pronto. encaminhamento, viu? Ah, então Já ótimo, então tá tudo assinei certo. também, tá certo? Pronto, tá certo. Muito obrigado, viu, prof. Mas Nada, um abraço grande, Pedro. muito obrigado. E deixa eu te falar só uma Nada. coisinha. O senhor pediu para eu começar a fazer algumas pesquisas para trazer para os alunos, aproveitando que já tem até alguns alunos aqui, acredito eu. Sim, Como semana passada o senhor falou sobre todo aquele conceito de... ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. seu som está me chegando um pouquinho baixo. Você tem como aumentar um pouquinho? Tem, só um segundo. E, e agora, melhorou? Melhorou, melhorou. Pronto. Semana passada você estava falando sobre um conceito, nossa, eu esqueci agora qual era. Só um minutinho, eu vou pesquisar o nome certinho, porque eu genuinamente acho muito importante ser falado, e eu pesquisei algumas coisas relacionadas a ele, e eu acho que os alunos poderiam gostar. Pronto. Ah, nossa, meu Deus, discriminação positiva. Quando o senhor falou sobre aquela coisa toda de a lei ser discriminatória, mas ela discrimina para o bem em algumas... Isso, perfeito. Se você Pronto. quiser fazer uma fala aí sobre isso, a gente marca o quê? 15 minutinhos? Se você ou 10 minutos, como tudo você queira, para fazer uma Tudo bem. exposição sobre essa questão da discriminação para o pessoal. Na verdade, eu pesquisei alguns casos concretos recentes, né, para os alunos terem uma Pronto. visão dos problemas Se você... enfrentados pelo direito administrativo na contemporaneidade, né? Isso. Tudo bem, Andressa, Fábio, Rebeca, Felipe? Bom dia, professor. Inclusive, Bom deixa eu dia. aproveitar para perguntar se a aula passada foi gravada, que Foi infelizmente eu não pude gravada, estar. sim, não chegou não para vocês? Está gravado. No AVA não tá, não. A No aula da AVA semana não passada. está. Ainda não foi colocada no AVA, mas tem um garoto lá no grupo que está com a gravação já completa. Ele disponibiliza para quem não tem, para quem não está no AVA, se você mandar o seu e-mail para ele, ele manda também. Ele já mandou lá no grupo. É que eu perguntei no grupo e aí ninguém soube me responder se tinha Deixa gravação eu da checar aula. isso aqui, eu checo isso aqui rapidinho. Uhum. Aqui, ó, Peraí. o Rafael França mandou hoje a gravação pro pessoal no grupo. Eu vou Hoje? perguntar exatamente a Rafael. Rafael, o pessoal está dizendo que não está no AVA ainda a aula passada. Não, a gravação da aula passada não tá hoje, Vai não. colocar. Vai, já informou no grupo, né? Tá certo. Ponha hoje, logo que você possa, viu? Questão de 30 minutos deve estar lá, né? Eu posso dizer isso ao pessoal aqui, né? Tá bom, tá certo. Ok, valeu, Tatiana. Pronto, gente. Obrigado Tá pela certo. observação. Vai estar no AVA na faixa de 30 minutos a 1 hora, tá? Tá certo, professor. Obrigada. Nada, disponha. Às vezes acontece essa. Mas então, Pedro estava querendo conversar com vocês um pouquinho, lembrando que Pedro é monitor dessa disciplina, sobre a questão da discriminação da lei, né, do papel discriminatório da lei. Né? Diga lá, Pedro, para a gente fazer um debate sobre isso aí. Não, sem problema, gente. Ó, vamos lá. Bom dia a todos que já estão presentes aqui. Bom, como o professor falou semana passada, a lei ela discrimina em alguns casos pela necessidade de haver outros benefícios para essa discriminação. Existe toda uma teoria da equidade de John Rawls e de outros teóricos famosos, a grande maioria deles americanos e pós-modernos, que trabalham essa questão da equidade, que é essa coisa de igualar através da diferença. Mas o que eu resolvi trazer hoje foi um caso que aconteceu recentemente, inclusive numa situação que chegou muito próximo aqui do meu núcleo familiar, que foi o concurso da PRF. Eu não sei se vocês viram. O concurso da PRF ele foi suspenso porque alguns dos candidatos negros eles fizeram questão de que o concurso respeitasse as cotas. É claro, as cotas elas são um tipo de discriminação positiva, uma vez que você está diferenciando as pessoas para que elas tenham maior igualdade no processo seletivo. Já que, historicamente, as pessoas negras elas tiveram todo um processo de depravação social, exclusão social, elas têm maior dificuldade de entrar em escolas, elas têm maior dificuldade de entrar no processo de educação e tudo mais.
Então, as cotas elas são um processo, né, digamos assim, de tentativa de balancear essa desigualdade que ocorre na nossa sociedade através da diferença. Mas o que eu achei interessante nesse caso, na verdade, é porque ele não foi suspenso só pelo fato de o concurso não ter respeitado as cotas, digamos assim. A tese das pessoas que entraram com o processo para suspender o concurso é que o concurso da PRF, ele tem várias fases. E eles acreditam que o concurso ele deveria respeitar essas 20% de vagas para candidatos negros em todas as suas fases, e não somente na fase final de seleção. E começou um debate jurídico muito forte nesse quesito. Tem vários jornais publicando assuntos sobre essa temática, porque algumas pessoas acreditam que essa discriminação positiva ela teria um limite, e, nesse sentido, deveria haver só deveria acontecer a aplicação dessas cotas na última fase do concurso, enquanto outras pessoas acreditam que essa discriminação positiva deve valer para todas as fases do concurso. E para todas as fases do concurso, na prática, entendam na prática que é basicamente outro concurso, porque em todas as fases estaria sendo aplicada uma divisão entre pessoas negras e pessoas brancas, que na prática faria com que ocorresse um concurso para pessoas brancas e um concurso diferente para cotistas, que faria com que de fato entrassem mais pessoas dentro dessa categoria, já que uma vez que você reserva 20% de vagas para pessoas negras apenas na última fase, é possível que nem hajam mais essas pessoas na última fase, já que elas podem ter sido eliminadas em outros períodos. Então, no fim das contas, esse é eu achei interessante, eu pesquisei algumas fontes, eu posso mandar para vocês no grupo depois, de algumas discussões principiológicas dentro dessa questão de direito administrativo, porque a gente acha muitas vezes que direito administrativo é aquela coisa procedimental, né? Eu adoro o professor Celso, porque ele vive falando que não é isso. Direito administrativo vai muito mais além, é muito mais vivo do que a gente pensa, porque, querendo ou não, é o direito que coordena a sociedade. Mas a gente tem essa noção de que direito administrativo é uma parada travada, fechada, que só vive repetindo as coisas. Não é assim. Veja como um caso de concurso faz com que a gente discuta todo um princípio de igualdade que vai de teorias de reconhecimento da Iris Young, da Robin Lash, até teorias da equidade e da justiça, como de John Rawls ou de Richard Hort. Então, se vocês quiserem que eu traga mais um pouco sobre essa discussão e mais algumas outras temáticas que o professor trouxe aqui, eu ficarei muito feliz de compartilhar com vocês lá no grupo, viu? Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em algum tipo de debate, não tem problema. Eu estarei muito mais que feliz aqui em poder suscitar um pouco mais dessas questões em vocês. É isso. Pronto, alguém quer levantar alguma questão, as colocações de Pedro aí? Ninguém, né? Então, bom, essa questão do papel discriminatório da lei é uma questão essencial, porque nós afirmamos que toda lei é discriminatória, mesmo que não o seja na sua literalidade, a sua interpretação só é viável mediante discriminação, positiva ou negativa, né? No caso da Polícia Rodoviária, é uma discriminação de cotas, é uma discriminação positiva no sentido do resgate ou do pré-nivelamento de uma situação de recuperação histórica, né? Nós sabemos que a população negra sempre teve o acesso negado a muitos momentos, né? E agora a questão é saber em que estágio você pode realmente operar essa discriminação. E aí é que se envolve uma questão muito séria, né? Quer dizer, a discriminação tem um limite ou, na verdade, a discriminação é ampla? Ou seja, vale desde a primeira etapa ou vale até a última etapa, né? E esse tema dos limites da discriminação, o desenho da discriminação, é um tema que eu diria fulgurante, de brilho,
é um tema que ainda não foi saneado de vez, nem há, na verdade, precedentes mais fortes. Vejam bem, na cultura brasileira, aparece um projeto de lei, a nova lei de licitações, e aí vira-se um comentarista e começa a escrever sobre ela. O que ele pensa, o que ele acha, muito na base do achismo, desse tipo de coisa. Nos Estados Unidos da América do Norte, como em vários países europeus hoje, por força do sistema herdado da Common Law, eles só escrevem depois que os tribunais opinam. Então, é o que eles chamam de footnote, a nota de rodapé. Então, eles perguntam, às vezes, brincando, a nós do Brasil e da América Latina, de modo geral, e os próprios franceses, onde é que vocês acham essas ideias? Vem de Deus? É de uma inspiração divina? Ou um americano que morou aqui no Brasil que conhece, algum médium que baixa e, de repente, você chega às conclusões? Porque a sua opinião, sem que ela tenha vigência, é uma proposta. E o direito verificado só vai acontecer a partir dos tribunais, né? A partir dos tribunais. Mas, deixado esse aspecto, essa é uma discriminação complexa. Em que etapa ou até por onde deve-se começar ou deve-se ter a discriminação? Vou dar a vocês um caso também que está judicializado, e o Supremo, ao que eu saiba, ainda não solucionou. Posso estar enganado, não acompanhei recentemente, que é o seguinte: nós sabemos que nos tribunais de justiça, 1/5 das vagas é reservada para membros da advocacia e do Ministério Público, revezando-se, né? Então, o Tribunal de Justiça da Bahia tem 60 desembargadores, dos quais 12 são dessas categorias, logo 6 do Ministério Público e 6 da advocacia, que, portanto, não ingressaram pela via do concurso. Até aí está tudo bem, é uma forma de você mesclar as visões dentro do tribunal. Mas a questão da discriminação é a seguinte: quando, por exemplo, você diz que 1/3 dos membros do Superior Tribunal de Justiça é composto de membros dos tribunais estaduais, tá? Aí a pergunta é o seguinte: aqueles que são membros do tribunal, mas oriundos da vaga da advocacia, porque lá também vale o 5º, eles devem concorrer numa vaga do 5º, ou eles já se tornaram juízes e devem concorrer na vaga de juízes? Porque, desse modo, se você levar em consideração de que eles concorrem à vaga de juiz, e tendo eles sido na origem advogado, você pode ter uma hipertrofia do número de juízes que vieram do 5º Constitucional, porque, além do 5º originário, não é? Então, nós temos, na verdade, 6 ministros que vêm da advocacia diretamente, e tem aqueles que são promovidos de desembargadores. São promovidos, não é bem o caso, são nomeados do cargo de desembargador. E vamos que eu nomeie um juiz, um desembargador que veio do 5º, e ele vai agora ocupar a vaga de um magistrado de carreira. Então, eu posso estar ampliando, vejam como é uma discussão interessante sobre os limites da discricionariedade. Até quando, quer dizer, como formular o design da discricionariedade, né? O que eu acho, às vezes, é que a linguagem jurídica é meio empolada, meio hermética, às vezes, para não se entender bem
o que são as coisas. E muitas vezes são o que Ortega y Gasset chamou de palavras tambor. Quanto mais ocas, mais ressonantes. Olha que frase forte, né? Quantas vezes a gente já teve aula de palavras tambor? Quanto mais ocas, mais ressonantes, né? Quer dizer, pessoas que elaboram bem uma linguagem, mas quando você vai ver o conteúdo e espremer, esse conteúdo não traz absolutamente nada. Existem formas de discriminação mais complexa, né? De discriminação, isso aí é, digamos, as discriminações diretas fundamentais. Houve um debate muito forte na Suprema Corte americana sobre a questão da liberação do aborto. E um dos juízes da Suprema Corte disse, bom, eu acho que não temos por que interferir nem proibir o aborto, mas o Estado, então, os Estados devem financiar o aborto. Aí a turma disse, peraí, você está avançando o sinal. Nós estamos apenas dizendo que o aborto é permitido, mas não estamos gerando para o Estado a obrigação de ter clínicas que pratiquem o aborto. E aí o juiz, muito sagazmente, muito perspicazmente, disse, bom, então nós estamos liberando o aborto para as mulheres ricas. Nós estamos discriminando. Então, por que essas mulheres pobres, já que o sistema de saúde é privado praticamente, né, nos Estados Unidos, e um aborto custaria muito caro nos estados que o permitem, são bastante custosos, a mulher pobre não teria direito ao aborto e a mulher rica, sim, teria direito ao aborto, Qual é o grau de discriminação possível dentro dessa situação? Qual é o grau de discriminação possível dentro dessa situação? Então, há pessoas que dizem, vejam que toda a temática da discriminação, ela é uma temática profundamente instigante. Vamos imaginar o quê? Cobrar pedágio em determinadas estradas é uma prática autorizada pela legislação e você paga a cada vez que passa, não você paga, sei lá, 5, 10 reais, alguma coisa desse tipo. Bom, e aí você dirá, mas isso não é uma discriminação contra os que passam por essa estrada? Isso não seria o papel do Estado manter essa estrada? E aí a resposta é, olha, é mais razoável que os usuários custeiem a manutenção do que a população toda faça esse custeio. Então, essa digamos, uma lógica extremamente desafiante. O pedágio é discriminatório na medida em que cobra o acesso às pessoas àquela estrada, não é? Ou, na verdade, há uma discriminação razoável no sentido de que você concentra o preço da manutenção àqueles que usam efetivamente o serviço, não fazendo uma distribuição adequada. Não é? Então, está aí a dúvida não resolvida. Em direito, nós temos muito mais questões não resolvidas do que as solucionadas. E desconfiem das solucionadas. Oi? Alguém queria falar? Não. Tá bom. Então, em dados momentos, nós temos fatores absolutamente discriminatórios, deliberadamente discriminatórios. Por exemplo, em matéria tributária, nós temos a chamada tributação extrafiscal. O que ela quer dizer com isso? Que o Estado institui um tributo
para incentivar uma determinada produção ou para desestimular uma outra. Então, vejam bem, não é o propósito fundamental o de enriquecer os cofres, arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Então, por exemplo, se você compra 1 litro de uísque ou de cachaça, você vai pagar algo como 100% de imposto. Né? Esse 100% não significa que o Estado queira necessariamente arrecadar. O que ele quer é ver se inibe pelo preço o consumo, né? Se ele inibe pelo preço o consumo. Idem, por exemplo, com a questão do cigarro, já que o cigarro leva a uma série de doenças, sobretudo pulmonares, eu tenho que ter pelo menos uma verba para custear os hospitais dessas pessoas que vão adoecer. É uma questão de discriminar. Então, esses impostos são altamente discriminatórios e nós temos, por exemplo, impostos de importação que não tem que seguir sequer a regra da anualidade. Eles podem ser aumentados a qualquer tempo quando você deseja criar uma chamada barreira alfandegária, ou seja, cria um empecilho de tal ordem que, na verdade, desestimule a vinda desse produto, porque ele se torna tão caro que efetivamente faz com que as pessoas não tenham possibilidade de trazê-lo. Uma outra questão, por exemplo, isso no âmbito... Vou dar a vocês 2 modelos discriminatórios e vocês me dirão, se puderem, porque eu não tenho a resposta para isso. Vejam bem, o município de São Paulo gasta por ano, se não me engano, o número, não levem em conta o número é dado para um exemplo, 2 bilhões de reais para baratear o transporte coletivo. Ou seja, vamos imaginar que a passagem seja recebida pelo transportador a R$10, mas cobrada do usuário a R$6. Então, os R$4 são bancados pelo município. Isso se chama de subsídio. Então, isso é, na verdade, uma política discriminatória, porque, na maioria dos casos, eu pago o preço de custo. Quando eu vou comprar o pão, eu pago o preço que o panificador ache razoável. Quando eu vou comprar uma roupa, quem dita o preço e o Estado não financia vestuário, não financia nem alimentação. Você chega no supermercado e tem o custo, tem o tributo e tem o lucro. Mas no transporte coletivo, o Estado, na verdade, o município de São Paulo, caracteristicamente, ele faz uma discriminação que é tida como positiva, no sentido de reduzir as tarifas de transporte coletivo, pagando ou subsidiando diretamente as empresas. Então, a empresa apresenta uma planilha, meu custo por passageiro é tanto, é 10 e eu estou recebendo 6. Eu tenho um crédito de 4, né? Eu tenho um crédito de 4. Né? Então, essa é uma discriminação chamada positiva. O município de Salvador adota uma discriminação que nós chamamos de subsídio cruzado. Vejam, vocês vão perguntar, isso é realmente o tema? Não. Para que a gente aprofunde com um conhecimento prático, primeiro vamos derrubar um mito de que primeiro se cria a teoria, depois se chega à prática. Eu entendo que toda prática é que origina uma teoria. Você vai fazendo os experimentos e vai indutivamente dizendo, olha, esses experimentos dão resultado, vamos construir uma teoria que tenha um suporte e que tenha uma resposta na prática, né? E que tenha uma resposta na prática.
Então, como é que Salvador faz? Salvador não gasta um centavo em relação ao transporte coletivo. Ô, Celso, então a tarifa é a tarifa cheia, ou seja, o que eu pago é o que o transportador recebe? Não. O usuário comum, que não é empregado, por exemplo, eu, se tomar um ônibus, vou pagar o preço completo. Só que esse preço é acima da média do que o transportador recebe. Para quê? Porque eu compenso o estudante que paga metade do ingresso, eu compenso as pessoas mais idosas que têm gratuidade de transporte. Então, o próprio contribuinte subsidiando internamente o sistema, né? Subsidiando internamente o sistema. E aí, qual o melhor modo de discriminação? Qual a discriminação mais adequada em cada um dos momentos? A discriminação pelo subsídio direto ou a discriminação pelo subsídio cruzado? Vejam que o tema parecia... primeiro, você pode se socorrer do negacionismo. Toda discriminação é ruim, abaixo a discriminação, abaixo esse tipo de coisa. Só que aí você vai construir moinhos de vento, né? Se fosse, ao menos, a gente trabalhar com energia eólica, estava ótimo. Mas, na visão quixotesca, naquela obra maravilhosa de Miguel de Cervantes, né? Don Quixote de la Mancha, nós não podemos, na verdade, fechar os olhos e dizer abaixo as leis discriminatórias, porque aí você vai dizer, vamos viver então num Estado sem leis. Ou você me demonstrará, continua o desafio presente, ou você me dispensará de qualquer Estado legislativo, e nós viveríamos o caos. Nós viveríamos o caos porque nada, na verdade, pode viver sem a legislação, e toda legislação ela é feita para criar um processo discriminatório. Só que essa discriminação é um desafio altamente complexo que precisa ser medido, que precisa ser quantificado. Daí porque, por exemplo, vocês vão dizer, Celso, você quer mexer com o mundo. Eu sou contra a isenção fiscal concedida por lei. Celso, que absurdo, você quer que fique ao critério da administração? Sim, eu quero que fique, que seja por ato administrativo. Mas por quê? Se eu der isenção de ICMS por 10 anos, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, por 10 anos, através de uma lei, porque a empresa vai gerar 5.000 empregos, no ano seguinte ela pode estar gerando só 3.000 empregos, mas para mudar a lei vai ser uma dificuldade. Durante muito tempo ela vai se beneficiar, o trânsito de uma lei é vagaroso, porque, na verdade, com 513 deputados e 81 senadores, repetindo as votações, um vota, depois o outro vota, é impossível você ter um mínimo de velocidade. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado quase só votam quando há um consenso absoluto. Aí votam em 5 minutos tudo, né? Mas fora daí votam em 5 anos, já é um bom tempo, né? Então, vão votando as coisas dentro dessa situação. Então, se eu concedo por um ato administrativo monitorado, olha, as razões de você, na verdade, estar obtendo essa isenção são o número de empregos, que é de tanto, os benefícios sociais, que é de tanto, a construção o giro da economia, que é de tanto. Aí você começa a acompanhar, e hoje a informatização permitirá até no computador. E o computador diz, revisão, está aqui, olha, indicada a revisão da sua isenção, porque a contrapartida não está sendo dada.
Então, nós vamos abrir um processo e fazer uma revisão administrativa, fazer uma revisão administrativa. Né? Vejam, discriminar é fundamental para criar-se condições de sobrevivência. Então, o que importa distinguir é se a discriminação é racional, é lógica, tem suporte, é motivada, ou se é ilógica ou imotivada, não é? Se é ilógica ou imotivada. Eu estou pensando, porque eu adoro provocações desse tipo, Pedro, as várias situações em que na verdade, nós contemplamos discriminações de modelos absolutamente complexos. Nós temos discriminações de modelos absolutamente complexos. Vamos imaginar, por exemplo, o quê? Um estádio de futebol pós-pandemia vai abrigar, vamos dizer, a Fonte Nova, 45 mil pessoas. E, para isso, se requisita força policial, 200, 300 homens da polícia para garantir uma eventualidade numa multidão, etc., para impedir desordem. E a grande questão é a seguinte: é justo que aquele cidadão que não suporta futebol, que não quer nem ouvir falar de futebol, pague a esses policiais para estarem lá? Aí você diz, mas como pagar? É de graça. É de graça para quem? Você acha que o policial deixa de receber o salário? E o salário vem de quem? Do pagador de impostos. Então, ou seria razoável cobrar-se dos que estão ganhando com o jogo um valor que compensasse o deslocamento de 200 policiais que poderiam estar nas ruas, evitando o crime, para propiciar o lazer, que estão a serviço do lazer. Como é que, na verdade, nós podemos proceder a essa discriminação? É possível, na verdade, discriminar-se? É possível. E essas discriminações, muitas vezes, são explicadas por motivos os mais diferentes possíveis. Por exemplo, eu trago ao laboratório, eu gosto de estudar os modelos de discriminação, porque em determinado momento, e já são passados muitos anos, né? Eu visitei Cuba. E estive em Havana, em Varadero, em Santiago de Cuba, em suma. E a regra era a mesma. Se nós íamos pagar em moeda estrangeira, em dólar naquela época, ou depois já acho que estávamos começando o euro, né, em divisas, nós não tínhamos fila. Mas isso era uma revolta muito grande. Eu optava, mesmo tendo que pagar, porque os estrangeiros não podiam pagar em pesos cubanos, eu optava por usar a fila, mas não por ser bonzinho, para conversar com o povo, para ouvir um pouco da cultura deles, que era uma coisa que me fascinava. Para ouvir, por exemplo, eles cantavam muito Roberto Carlos e falavam de novelas e me perguntaram quando eu era brasileiro por que eu estava na fila. Eu digo, não, porque eu gosto de conversar, etc. E na verdade, era isso. Mas eu digo, esse pessoal não se revolta, porque todo mundo, enquanto a fila do pessoal que ia pagar em peso cubano era de 100 pessoas, o pessoal que ia pagar em divisas estrangeiras era de 5 pessoas, sem fila praticamente, né? Era 5, 10 pessoas. E aí eu chego ao hotel num dia e vejo a televisão estatal, e só havia estatal, que dizia o seguinte, numa peça publicitária bem montada, onde ela fazia uma associação subliminar da seguinte forma: o estrangeiro entrando e pagando em divisas,
e ali, de repente, surgia do nada uma cama a mais no hospital, né? Um leito a mais no hospital. E o outro entrava e, de repente, do nada, aparecia mais uma carteira na escola. E o outro entrava e, do nada, aparecia um serviço de limpeza das ruas. Então, deixe eles sem fila, porque eles estão nos ajudando a melhorar a nossa vida, né? Eles estão nos ajudando a melhorar a nossa vida. Então, quanto mais divisas eu facilite que entrem aqui, melhor para o desenvolvimento do país, né? Essa discriminação, e o pessoal achava ótimo, excelente, porque eles estão trazendo o custo era mínimo em relação ao benefício, né? Por exemplo, já na sorveteria Copélia, que era muito famosa à época, ficava numa praça e só se pagava em pesos mesmo, eram poucas as coisas que só se pagavam em pesos. As filas eram gigantescas, né? Então, tanto fazia você ser estrangeiro quanto nativo, as filas eram gigantescas. Então, as nuances da discriminação. Aí está um belo trabalho para conclusão de curso, quer dizer, quais são as discriminações? Nós temos claramente discriminações odiosas, discriminações reprováveis, e temos discriminações sustentáveis, temos discriminações desejáveis. Que classificação eu posso fazer para as discriminações? Gente, está claro isso aí que eu estou falando para vocês? Essa questão do papel da lei, está bem, Bruna? Tranquilo? Ok, Rodrigo, tudo tranquilo? Tá bom. Luana, quem quiser interferir, pode falar, porque esse é um tema que vocês não vão ver nos livros. Vocês não vão ver nos livros, né? Pedro sabe bem disso, que os livros não se dão ao trabalho de pensar nisso e passam, perdoem a expressão, batidos, né? Passam, na verdade, como se não vissem, né? São verdadeiras Carolinas, que o tempo passa na janela e Carolina não vê, né? Chico Buarque de Holanda. E eu bem que mostrei sorrindo, e o tempo passou, ó, que lindo, só Carolina não viu. Então, essa postura do personagem de Chico Buarque, ela retrata bem o faz de conta que não existe. Já que eu não sei resolver, eu faço de conta de que esse assunto não existe. Há discriminações, que são meio traumáticas. Por exemplo, para você entrar na Casa dos Representantes, que seria a nossa Câmara dos Deputados, é uma fila gigantesca, mas a média que se paga uma pessoa para esperar na fila são $30. E aí você dirá, e isso continua valendo, isso é feito em nível aberto. Então, você tem, nos plenos Estados Unidos, você anuncia vagas para seguidores de fila, né? Para os que acompanham a fila. Aí você diz, mas que absurdo, alguém porque tem o dinheiro vai, na verdade, não pegar fila, tem o pobre do coitado que chega aqui de madrugada e não consegue. E aí o próprio pessoal que ocupa a fila diz, por favor, não tire meu trabalho, eu vivo disso aqui, eu tenho, na verdade, uma distribuição de renda, eu não tenho outra coisa para fazer, então, para mim, ganhar $30 por dia só para esperar numa fila é um negócio altamente vantajoso, né? Para mim, por favor, não tirem essa fila. E aí entra a questão, está em jogo a dignidade humana, que é inegociável,
e aí depende mesmo, os famosos casos dos anões, né? Do anão, melhor, que rolava a escada abaixo, os professores de direito constitucional costumam falar, e aí a corte disse, não, nem ele pode concordar em rolar a escada abaixo, é humilhante, na verdade, uma discriminação odiosa. Não é? Então, existem aquelas discriminações que são insustentáveis, e há discriminações que são sustentáveis em vários campos. A discriminação de sexo, homem ou mulher, etc., são discriminados. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do concurso feito para gente de presídio feminino, onde se pede apenas mulheres, né? Onde se pede apenas mulheres, e ninguém reclama quanto a isso, né? E ninguém reclama quanto a isso, né? Discriminações que nós convivemos com elas tradicionalmente sem nenhum questionamento. Serviço militar obrigatório, só para os homens, né? Só para os homens, né? Quer dizer, então, por que, na verdade, se faz esse tipo de coisa? Agora, há discriminações que atentam contra a pura lógica. E aí a insustentabilidade se revela prima facie. Eu não vou falar de nenhuma teoria estrangeira, não, porque eu tenho um exemplo bem local aqui. Gente, se algum de vocês resolver ser delegado de polícia na Bahia, nos vários estados do Brasil, eu não escolheria essa carreira, não. Eu, pessoalmente, não. Né? Eu estou vendo aí pelo olhar de Bruna também um ar de reprovação, Pedro está achando graça. Né? Bom, mas o grande problema é o seguinte: o que você quer de um delegado de polícia? Capacidade investigatória. Ele não é o homem feito para trocar tiros na rua, nem para prender pessoas, nem para fazer. Ele é o comandante do processo de investigação. Ele é o comandante do processo de investigação. E aí, como é feito o concurso? Primeiro, o concurso é feito de saúde física e mental e habilidade de esforço físico. Então, agora, começa daí. Homens, 10 barras de esforço, mulheres, 7 barras de esforço. Bom, mas um delegado e uma delegada vão desempenhar a mesma função. Ou 7 barras são insuficientes, ou 10 barras são excessivas. Não há como, na verdade, se você vai exercer a mesma função, admitindo que pode haver delegados e delegadas, só não pode haver, gente, delegades, não? Por favor, evitem essa... Delegades é a nova forma de você criar uma nova língua, né? Todos, todas e todes, né? Alguma coisa assim, né? Para mim, eu conheci o Todd, né? Mas todes é meio complicado, né? Eu acho que a gente não precisa disso. Mas aí, o que é que acontece? O camarada tem que saber atirar, tem que ter bom preparo físico, tem que ter boa capacidade atlética, tem que ter boa capacidade atlética. Como eu nunca tive essas capacidades atléticas, vocês vão dizer, é inveja, porque você nunca passaria num concurso de delegado. É verdade, eu nunca passaria num concurso de delegado, ainda bem que não. Não é? Por mais que eu admire o espírito cívico, eu não passaria e também estou conformado com essa opção. Mas se diz o que eu quero esforço físico, porte atlético, vamos dizer assim, dos nossos delegados, e capacidade investigatória, interligar A com B e gerar o C. Primeira questão que eu ponho para vocês.
quanto por cento da população tem porte atlético? Vamos ser generosos e dizer que temos 10% da população adulta com porte atlético? Seria adequado a gente trabalhar com essa hipótese? 10% da população com porte atlético. Quanto por cento da população se destacaria na capacidade intelectual e investigativa? Tem capacidade de investigação, capacidade de descobrir pistas, de associar pistas. Outros 10%, para a gente ficar num cálculo bem claro, então vamos encaixar esses 10% dentro já daqueles 10% com capacidade investigativa, dentro dos 10% com porte atlético. O que eu faço? Eu reduzo isso para 1%. Ou seja, apenas eu vou segregar ao máximo o exercício da função policial, da função de delegado de polícia, porque eu tenho que ter um subconjunto dentro de um conjunto maior, né? Um subconjunto dentro de um conjunto maior. Né? E dentro disso, você reduz as probabilidades para quem estudou minimamente a teoria dos conjuntos. Né? Rememorem aí um pouquinho a teoria dos conjuntos, que se A tem que estar contido em B, não é? A, evidentemente, é menor do que B. Não é? Então, nós, na verdade, tiramos 10 de 10, fica 1. Então, eu reduzo a 1% os candidatos elegíveis ao cargo de delegado, se essas minhas proporções, evidentemente, estiverem corretas. Mas toda vez que eu somo determinados atributos na mesma pessoa, eu, na verdade, sobretudo aqui, que são atributos que normalmente não costumam andar juntos. Os grandes investigadores não costumam ser homens campeões de maratona, não são o perfil, não são, na verdade... Você não vê, por exemplo, um neurocirurgião medalha de ouro nas Olimpíadas, não vê, não. Né? Ele, por algum tipo de situação, ele está dentro disso. Então, a teoria dos conjuntos desaconselha esse sistema. E aí, qual é que vem o resultado? A Scotland Yard é conhecida como a polícia inglesa, falso. A Scotland Yard não é polícia, a Scotland Yard é um órgão de investigação. E ali podem entrar paraplégicos, podem entrar pessoas de várias áreas e não bacharéis em direito necessariamente. E eles não têm nada a ver com a prisão, nem precisam usar armas de ninguém. Eles investigam as causas do crime. Sabe qual é o índice de elucidação de um crime na Inglaterra? 96%. 96%. No Brasil, nós temos menos de 10% de crimes investigados. Né? Por quê? Porque a Scotland Yard, eu vou trazer a vocês uma coisa de cinema mesmo. Ela encontra a pista de um estuprador, eu quero mais companhia na sala de aula, eu estou me sentindo sozinho, eu tenho um complexo de solidão, cadê o pessoal? Quem vai me fazer companhia aí? Quem vai... Ninguém quer me fazer companhia? Puxa vida! Obrigado, Rodrigo, obrigado. Olha aí, Rebeca voltou, Geisa também, obrigado, Bruna, tá vendo? As mulheres estão ganhando assim de goleada, João apareceu aí, né? E então, a Scotland Yard ela tem um alto grau de investigação. Eu vou contar a vocês só para dar uma ideia. Ela chegou a um estuprador numa área de forte nevagem, de nevasca mesmo. E o que a Scotland Yard resolveu fazer? Recolheu caminhões e mais caminhões
com neve pura. E usou microprocessadores de alta seletividade. E descobriram nessa neve pura gota de suor, algumas gotas de suor. E a partir dessas gotas de suor, fizeram um exame de DNA, de ácido desoxirribonucleico, e identificaram o DNA de um antigo estuprador, já com outras passagens pela polícia. Esses homens que fizeram essa pesquisa provavelmente não teriam nem formação jurídica, nem era necessária formação jurídica para isso, porque a capacidade investigativa ela exige uma outra formação. Então, eu acho que, por exemplo, a dinâmica da seleção teria que, primeiro, discriminar o que são agentes de segurança e, segundo, o que são agentes de inteligência. Você não pode dizer tudo é polícia. A polícia técnica, que faz exames cadavéricos, exames periciais, etc., esses homens podem ser deficientes visuais, podem ser paraplégicos, bastam que tenham um bom raciocínio lógico. Ou alguém diria que um dos mais famosos cientistas, eu chamaria da atualidade, Stephen Hawking, que era, eu nem sei como dizer, mas que nem vocalizava, ele tinha um problema congênito muito grave, né? Hawking é um dos maiores teóricos sobre o chamado buraco negro, etc., e desenvolveu grandes trabalhos na física, e era um investigador de primeira qualidade, não obstante os problemas físicos. Então, se nós não fizermos a discriminação entre atuação física, trocar tiros, buscar a segurança pública e inteligência, descobrir as pistas, localizar as situações, nós não vamos chegar a um resultado adequado. Então, estou falando de discriminações devidas, necessárias. É preciso se discriminar no corpo policial o que eu quero de investigação e o que eu quero de custódia. Imaginem, por exemplo, que uma delegacia aqui tem celas para recolher as pessoas, e aí é um barulho infernal para um delegado trabalhar. Imagine ouvindo testemunhas e um preso lá gritando, me tira daqui, etc. E essa situação toda, quando o recomendável seria, na verdade, ter um ambiente confortável, um ambiente produtivo e uma expertise em observação. A outra coisa é a seguinte, vocês aceitariam, de bom grado, entrar no navio onde dissesse, olha, o comandante acaba de ser concursado e tirou o primeiro lugar. Sim, e quanto tempo ele tem viajando no mar? Não, ele nunca entrou no navio, não, é a primeira vez que ele vai entrar, mas ele foi aprovado no concurso e ele é quem vai comandar esse navio. Eu digo, eita diabo, esse cara nunca, mas nem num ferryboatzinho, não, mas ele é o cara, em primeiro lugar, no concurso público. E aí acontece com os delegados, são cabeças bem aprumados, Código de Processo Penal 10, Processo Civil 10, não sei das quantas, mas e aí? Nunca interrogou ninguém, nunca fez nada. Será que na verdade, uma atividade própria e propícia para bacharéis em direito? A vantagem da academia é essa, a gente tem que pensar, qual é a discriminação possível? Essa é uma discriminação odiosa, por exemplo, limitar a delegados o pessoal bacharel em direito. E eu lhes digo o tempo inteiro, não recebi, durante o meu curso de Direito, nenhuma formação que me habilitasse minimamente a chegar perto de uma delegacia.
minimamente a elucidar um determinado crime. Isso acontece com juízes também, nunca interrogaram a testemunha na vida, nunca fizeram coisíssima nenhuma de prática. Então, é o caso do comandante de navio que não tinha experiência nenhuma de navegação. Tem uma obra do Jorge Amado, Os Velhos Marinheiros, onde ele fala, é uma obra muito fácil, muito agradável de ser lida, né? Onde ele fala de um comandante Vasco Moscoso de Aragão, que de comandante nunca tinha nada, mas ele comprou um título de capitão de longo curso e estudou muito, era um homem inteligente, tinha toda a literatura sobre náuticas e livros, etc., e foi a Portugal e recebeu condecorações, mas um belo dia atraca na Bahia um navio e o comandante morreu, e acharam que ele poderia comandar. Ele disse, eu nunca fiz, não quero, eu prometi, eu tive uma desilusão amorosa no navio. Ele não queria dizer que nunca entrou no navio, que tudo era falso. E aí o proprietário da companhia, que era a ITA, uma empresa famosa na época do que o Jorge escreve o romance, mas o senhor sabe que as leis da Marinha exigem que não é emergência o senhor assuma o comando. Nosso capitão morreu e só um capitão de longo curso pode assumir. E ele aí, na hora com toda a bagagem teórica, começa a cometer besteiras, e no final a última delas era de que ele disse, olha, o cidadão disse, estamos chegando no porto, quantas amarras? Ele não sabia que diabo eram amarras, aí na dúvida disse, todas. O cara achou estranho, porque geralmente você só colocava amarras quando havia risco de tempestade, alguma coisa. Quantos ilhóis? Todos. Quantas âncoras? Todas. E tudo ele ia respondendo todos, porque ele não sabia exatamente o que era. Aí saiu vaiado, gargalhada, ele não quis ir nem para o hotel da companhia, ficou desmoralizado e chegou numa pensãozinha escondido para fugir do pessoal e tomou muita cachaça lá. Quando é de madrugada, uma gritaria terrível, ele diz, mas mesmo aqui o pessoal não me deixa em paz, eu já sei que eu estou desmoralizado e tal. Não era nada, houve uma tempestade no porto de Belém, imensa, e só o navio dele se salvou. Então ele virou o comandante que era o único capaz de prever um temporal daquele, com o tempo todo claro, com o tempo todo limpo, com o tempo todo ensolarado, né? Esse era um cara sortudo, porque Jorge Amado era bonzinho, mas a sorte não é uma coisa com que a gente deva contar. É preciso a gente trabalhar. Quando você aprender a trabalhar as nuances da discriminação, você já está no meio caminho andado do direito administrativo. Porque exatamente quando você ganhar a consciência de que a discriminação tem que ser medida, é aí que você vai administrar. O dirigente, ele não pode, por exemplo, fazer hospitais quando a prioridade é um posto básico de saúde. Ele não pode fazer escolas num bairro que não tenha carência escolar. Ele não pode abrir estradas que não tenham movimentação nenhuma. Ele não pode dizer, desde a minha infância, eu me lembro de andar de trem, vou fazer ferrovias. Tudo ele tem que medir para saber como os recursos escassos serão aproveitados. Então, ele vai ter que discriminar entre uma ação e outra. Quais são as ações prioritárias dentro de determinado contexto? E essa escolha do que é prioritário é um processo discriminatório, é um processo onde eu incluo A e excluo B, onde eu incluo C e excluo D. E digamos, nos países que já conquistaram uma mensuração uma mensuração dos processos discriminatórios,
Na Alemanha já se mudou o rumo de uma estrada, judicialmente, demonstrando que essa estrada era mais conveniente, mais barata, mais segura, etc., etc., e que não havia razão para fazer-se naquele desenho original, mas sim no outro desenho proposto por uma equipe de técnicos. Então, essa questão da discriminação, ela é fundamental, porque o tempo inteiro nós vamos ter que exercitar na administração ações discriminatórias. Não há possibilidade de ambos. Fechar os esgotos a céu aberto ou fazer um hospital. A ONU tem um estudo, a Organização Mundial de Saúde, diz que a cada $1 investido em tratamento de esgotos, de saneamento básico, economizam $5 em hospital. Então, essa é uma medição possível. Mas vejam, esse não é um problema brasileiro. No mundo inteiro já se cogita, inclusive, de que hajam financiamentos internacionais para construção de obras de saneamento. Por exemplo, aqui na Bahia se criou o projeto Bahia Azul, financiado pelo Banco Mundial, com dinheiro todo do Banco Mundial. Por quê? Porque prefeito, governador não quer gastar dinheiro com esgoto, porque não se inaugura esgoto. Tá? Quer dizer, a questão é simples, não se inaugura esgoto. Então, por mais que ele seja prioritário em uma comunidade, ele é relegado, e se países como a Itália têm sérios problemas de esgotamento sanitário, estou falando de países do primeiro mundo, como a Itália, né? No Brasil, então, nós temos um caos, eu não vou fazer uma avaliação estatística, mas é extremamente grave e boa parte das doenças que afetam as crianças no Brasil são verminoses decorrentes de esgotos a céu aberto, né? Esgotos a céu aberto. Por isso mesmo que eu recomendei, volto a falar do livro Saneamento, do filme Saneamento Básico, que está acessível gratuitamente na Globoplay, né? Acesso, não precisa ser assinante, não precisa ser nada, valeria a pena vocês assistirem. Se alguém se propuser, eu abriria um espaço para a pessoa fazer. É um filme gostosíssimo de ser visto, alegre, divertido, brincalhão, humorístico, mas que trata de um assunto muito sério, que é exatamente essa questão da discriminação. Porque não vou dar um pequeno spoiler dentro dessa questão. Num determinado município, o cidadão procura fechar um esgoto numa vilazinha e a subprefeitura diz, não temos verba para esse esgoto. E ele diz, puxa, vamos viver a vida inteira com essa questão, nós estamos aqui com a baixa-assinada. Infelizmente, nós não temos verba. E tem verba, afinal, para quê? Bom, nós só temos verba aqui para uma produção cinematográfica, porque tinha uma pessoa de muito prestígio aqui que conseguiu essa verba e acabou desistindo. Então, essa verba está sumida aqui e ela precisa ser utilizada, senão nós devolvemos. E a comunidade, então, resolve assumir com atores locais fazer um filme para, com o dinheiro do filme, resolver o saneamento básico. É bem interessante. Eles fazem um filme sobre a história, sobre a importância disso, sobre as reuniões da comunidade, sobre isso, sobre os problemas, as brigas, em suma, sobre todas as questões, para obter, com o financiamento do filme, que todos os atores foram voluntários, atacar o problema do saneamento básico. Então, é necessário que nós tenhamos uma medida dessas coisas, uma medida desses sistemas, né? Então,
reprisando com vocês, o tema da discriminação é um tema crucial no pensamento jurídico-administrativo. Se você fechar os olhos numa política negacionista, de dizer abaixo as leis discriminatórias, é melhor você dizer abaixo as leis. É melhor, claro, você assumir uma posição anárquica e dizer abaixo as leis, né? Então, abaixo as leis discriminatórias, não, abaixo as leis. E se eu tenho que conviver com a discriminação, eu preciso me proteger dela própria, né? Eu preciso me proteger dela própria. Se leis são remédios sociais, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, se eu faço uma discriminação adequada, isso nos leva ao desenvolvimento. Se eu faço uma discriminação inadequada, isso nos leva à submissão. Por exemplo, embora o governo americano só admita o gasto de $1 trilhão, só $1 trilhão no Afeganistão, mas se fala em $2 trilhões, algumas auditorias, alguns estudos, esses números são reais, né? O presidente só admitiu $1 trilhão gastos em 20 anos no Afeganistão, né? E agora se retirou do Afeganistão com a tomada do poder pelo Talibã, né? Através de um acordo feito de retirada das tropas, etc., etc. E a grande questão é a seguinte: justifica-se gastar $2 trilhões em armas pesadas, em munições, ao invés de, por exemplo, de se gastar em asfaltamento de ruas, em oferecimento de água potável, em luz elétrica, em instrumentos de cidadania que levariam gradativamente as pessoas a deixarem a prática terrorista. Quer dizer, se elas tivessem, na verdade, do ponto de vista antropológico, um investimento melhor, mais a utilização da verba feita com equipamentos bélicos, que os próprios Estados Unidos resolveram destruir uma parte, né, de tanques, de canhões, de aviões, saíram lá e destruíram tudo com bombas, né? E, na verdade, mantiveram. Por quê? Porque o solo fértil do terrorismo é a miséria. Não adianta você, na verdade, tentar conter terrorismo com armas. Estamos falando do 11 de setembro, né? Por quê? Porque aqueles terroristas são heróis nas comunidades deles. Vocês sabiam? As viúvas são endeusadas, porque eles fizeram a grande vingança que Alá pedia, né? Então, isso é produto de uma falta de esperança imensa que promete a eles a morte com o acesso a 51 virgens no paraíso, né? 51 é a marca de uma cachaça no Brasil, né? Talvez embriagado ainda se encontre, né? No planeta. E ainda bem. Então, a busca das famosas 51 virgens que estariam no paraíso é a grande esperança deles, e eles viram homens-bomba. Sabe lá o que o sujeito se vestir totalmente de explosivos para explodir em um determinado local, ele no caminho? Sabe lá o que é um avião, na verdade? É o piloto conduzir a ele, aos passageiros, e se arremessar contra o World Trade Center por fanatismo fundamentalista decorrente de miséria, porque normalmente o fanatismo, o salvador da pátria, é produto de uma carência de recursos. Então, essa discriminação é produto de uma sociedade bélica que vive da venda de armas. Quem armou o Talibã foi a mesma indústria americana que combateu o Talibã. Então, só há um segmento que ganha sempre. Eu estou falando de direito, não estou falando de política, não.
Estou falando de discriminações positivas. Hoje, o presidente Joe Biden diz: eu vou gastar, sim, 1 trilhão e 800 bilhões em saneamento, em limpeza do meio ambiente, em eliminação de combustíveis fósseis, etc., etc. Mas esse 1 trilhão e 800 bilhões, eles teriam como ter investido em um país de 36 milhões de pessoas, que é o Afeganistão, fazendo uma discriminação mais adequada. Afinal, só houve um ganhador, não é que todos perderam na guerra do Afeganistão. A indústria bélica se enriqueceu fortemente com a guerra do Afeganistão. E o combustível dela é a guerra. Imagine, por exemplo, se não tiver guerra, como é que você vai produzir mísseis? Para que os mísseis? Como é que você vai conduzir as bombas? Para que as bombas? Como é que você vai conduzir os explosivos? Para que os explosivos? Não? Então, na verdade, a causa da discriminação é uma prioridade eleitoreira que compromete a própria democracia americana, de priorizar a venda de armas a qualquer outro tipo de situação, a venda de armas a qualquer outro tipo de situação. Então, como é uma situação muito mercadológica, por exemplo, eu questiono se podemos dizer que os Estados Unidos são mais desenvolvidos do que Portugal. Aí você diz: Celso, pelo amor de Deus, não venha fazer essa comparação. Portugal é um dos países mais pobres da Europa. Bom, eu tive um problema com um ferimento no dedo, etc., e estava com dificuldade no dedo, e fui a Lisboa e procurei um médico, e disseram: não, lá ali tem um centro de atendimento de saúde e eles vão lhe atender isso rapidamente. E fui atendido por um profissional, etc., etc., e disse: nossa, como será isso aqui? Aí ele virou: você tem alguma carteira? Não, não tenho nada, eu sou brasileiro e tal. Tá bom. Então, o senhor vai ter que pagar um pequeno valor. Me cobrou 28 euros, acho que isso, né? 28 euros, que é coisa de 100 reais, alguma coisa para mim. Eu digo: poxa, isso é quase de graça. Para você estar num país estrangeiro e aquilo. Eu estava preocupado com a mobilidade do meu dedo, graças a Deus, não teve nenhuma consequência, né? Ele passou lá um medicamento, etc. Então, e com risco, porque foi cortado por um instrumento bastante enferrujado. Então, se isso fosse nos Estados Unidos, custaria uns $5.000. Custariam $5.000, porque a saúde nos Estados Unidos é caríssima, é altamente dispendioso você fazer um tratamento nos Estados Unidos. Então, agora, você vai dizer: sim, mas os carros lá são mais baratos do que em Portugal. É verdade. Mas qual é a prioridade? É saúde ou carro? Quer dizer, qual é, na verdade, como é que o homem médio vive melhor? Nos Estados Unidos, onde não existe nem justiça gratuita. É interessante, eles só dão justiça gratuita nas ações criminais. Fora daí, não há justiça gratuita. O que significa que uma pessoa pobre não consegue litigar com um rico, porque os processos judiciais são caríssimos. Eu fiz um trabalho na Universidade de Colômbia, onde me passaram uns dados bem interessantes. Apenas 3% das questões chegam a um juiz. Basicamente, boa parte disso pelo alto custo de uma questão judicial, que só pode ser enfrentada por aqueles que têm altos recursos. Então, é uma sociedade que se pôs totalmente no mercado. Então, eu não estou dizendo: bom, isso é bom ou não é bom. Qual é o padrão discriminatório que nós devemos ajustar dentro de um sistema? No nosso de saúde universal, a gente fala do SUS, mas o SUS é quem responde pelos tratamentos de alta complexidade. O problema do SUS é que temos hospitais que vivem sobrecarregados, mas postos médicos insuficientes, que não atendem 24 horas, que não atendem
em nenhum momento dessa situação. Bom, esse é um panorama apertado, e você diz, nossa, imagine se fosse enlarguecido, né? Da questão da discriminação e do papel da lei em discriminar. Eu queria passar agora para um tema, eu sei que esse horário é sempre um horário um tanto quanto incômodo, mas eu prometo em 10 minutinhos tentar dizer um pouco sobre essa questão do papel da lei como instrumento de segurança, do papel da lei como instrumento de segurança e como veículo de confiança. Eu tentei falar e iniciei-me na fala de que o suporte da vida é a confiança. Nós confiamos, sim, em que as coisas vão acontecer e agimos, sim, de acordo com esse padrão de confiança. E, na verdade, esse padrão de confiança que traz, na verdade, um modus vivendi, um modus operandi que possibilita a vida. O modelo francês, que era um modelo em que o direito administrativo se inspirou, atribuía a responsabilidade do Estado por ato dos seus agentes, quando esses agentes praticassem esses atos, eu adoro a expressão francesa, pendant de la exécution de la fonction, durante a execução das suas funções, Vale dizer, o soldado que briga em casa com a mulher e usa da arma e dispara, não gera responsabilidade do Estado por esse entrevero familiar que gerou esse disparo da mulher, e como eu sou bem otimista, que afinal foi salva, etc. e tal. Então, ele não estava no exercício da função. Os alemães, ao contrário, os alemães pensam na confiança no Estado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu estive comigo a pensar que a vida prática me ensina muito mais do que os livros. E agora, nessa pandemia, não, mas era razoavelmente frequente eu sair bem cedinho da manhã, 6 horas, ou 5 e pouca da manhã, e para pegar um avião para Brasília, para ir para algum julgamento, e retornava lá por volta das 6 da tarde. E com alguma frequência, ou pelo menos algumas vezes, alguns recrutas da aeronáutica que ficavam ali, prestando serviço militar na aeronáutica, fardados, pediam uma carona até Itapuã, às vezes mudava até o trajeto para facilitar a vida deles. Coitados, já estavam naquela situação. É claro que naquele momento eles não estavam na função, ao contrário, já estavam saindo da função, estavam pegando uma carona para voltarem para casa ou para pegarem transporte mais fácil. Mas imaginem que um cidadão desse fosse um assaltante. Será que o Estado responderia pela máxima francesa pendant de la exécution de la fonction? Não. Ele estava completamente fora da coisa. Se ele me assaltou, era problema meu, era risco meu. Mas pela proteção à confiança do Estado, eu não vou pedir a vocês que decorem o nome em alemão, não, que é muito feio como são os nomes em alemão, quando a gente não tem, que se chama Vertrauensschutz. Vertrauensschutz significaria o direito de sonhar, o direito de acreditar. Ele seria responsável. Por quê? Porque, na verdade, eu só dei carona a ele porque ele era um recruta da aeronáutica. E eu achei que eram pessoas de boa formação, que estavam ali, que estavam mantidos e que não foram expulsos da aeronáutica,
e que eram pessoas minimamente bem comportadas, e graças a Deus nunca tive nenhum problema, nenhum tipo de assalto. Mas se acontecesse um dano, eu entendo que, com base na proteção à confiança no Estado, eu, na verdade, estaria protegido com uma ação indenizatória contra o Estado. E isso eu estou protegendo o Estado. Para quê? Para que eu possa confiar nas instituições dele, para que eu possa acreditar, por exemplo, que o agente do censo pode entrar na minha casa e fazer pesquisas e coletar dados, embora aí ele possa dizer que está no exercício da sua função, mas num dado momento, se ele me pede uma água ou um suco ou alguma coisa e eu venho a servi-lo, e ele se vale já encerrada a entrevista, eu tenho o direito de confiar no Estado, né? Quer dizer, a questão da confiabilidade, ela está radicada na vida. A vida é, sobretudo, confiança e, muito raramente, demonstração. Na Idade Média, as pessoas matavam muitas pessoas por envenenamento. Então, e envenenamento na bebida era a fórmula mais simples que eles achavam. E como se tomava muito vinho na Idade Média, para vocês não acharem que a Idade Média era uma idade ruim, né? Se tomava muito vinho na Idade Média e o anfitrião, o dono da casa, provava primeiro o vinho daquele mesmo que ele ia servir ao convidado, numa prova de que o vinho não estava envenenado. Então, a cada garrafa aberta era provada primeiro pelo anfitrião, para que ele fizesse esse tipo de coisa, idem com as comidas e com esse tipo de coisa. A sociedade contemporânea herdou esse hábito, então os homens assumem o papel de, ao servirem as mulheres, namoradas ou outro tipo de coisa, provam um pouquinho do vinho antes e depois autorizam de que ele seja servido, né? Se vocês olharem os maîtres sommeliers, etc., não servem ao mesmo tempo o vinho. Primeiro servem a uma pessoa só, normalmente o homem. Isso é só uma tradição da Idade Média, né? Só uma tradição da Idade Média quanto à questão do envenenamento. Mas hoje, ou você confia e vai no restaurante e sabe que nada lhe vai acontecer, ou imagina que nada vai lhe acontecer, ou você pluga um celular num carregador e não tem medo de explosão, porque você acha que o fabricante é confiável, ou você toma um remédio que, na verdade, foi produzido por uma indústria farmacêutica confiável, ou você, em suma, toma um táxi porque acha que o serviço de táxi é credenciado pelo município, ou toma um Uber porque eles têm algum tipo de controle, não é? Então, você tem uma base de confiabilidade. Ou entra no prédio da faculdade, achando que o cálculo estrutural foi bem feito, etc., etc., numa estabilidade de relações. Então, o papel da lei é gerar segurança e gerar confiança, né? Gerar confiança, né? Quer dizer, gerar segurança para os franceses e gerar confiança para os alemães. Então, é muito importante que nós tenhamos, porque toda vez que você confia, você age de modo mais eficiente. Quando a gente trabalhar essa questão da eficiência, a gente vai ver claramente. Se você... a teoria das interações sociais fala de que nós, às vezes, estamos em competição, às vezes estamos em conflito, às vezes estamos, ao que interessa, em assimilação, às vezes estamos em acomodação, né? Então, percebam que, quando nós não compreendemos a eficiência de uma regra, a tendência do brasileiro é invadir um sinal sempre que não haja um guarda de trânsito ou pelo menos um sensor de semáforo, um sensor de velocidade, né? Se ele tivesse seguro de que não será fiscalizado, ele não respeita os limites, porque ele não assimilou a importância do respeito a esses limites, ele não assimilou a importância do respeito a esses limites, né? Quando ele assimila, ele coopera com o projeto, ele, na verdade,
coopera com o projeto. Então, por exemplo, a experiência de alguns países, na Austrália, por exemplo, você consegue manter florestas com um mecanismo muito simples que gera distribuição de renda, que é você dizer, olha, essa floresta é sua, sem árvores, e eu vou, enquanto você a mantiver conservada, eu vou lhe pagar um aluguel de X por ano. E o cidadão vai e mantém, porque ele confia nesse projeto, ele sabe que no fim do ano aquela receita dele vai ser dada por ele cultivar, então ele tem amor à floresta, ele vive, na verdade. Aqui, se alguém destrói uma floresta, olha, tem algum agente de fiscalização? Não, então vai em frente, passa o trator, vai, leva para adiante, não é? Então, é essa que é, digamos, a questão da assimilação e não da acomodação. A confiança gera assimilação, não é? Eu assimilo. Eu costumo dizer assim, se não for possível amar-vos uns aos outros, como quer amar-nos uns aos outros, como quer a máxima cristã, suportemo-nos mutuamente, como exige uma norma jurídica, né? Mas o suportemo-nos mutuamente é bem menos do que amemo-nos a todos, né? Quer dizer, eu não posso exigir que todos aqui se amem, mas a gente pode pedir um mínimo de civilidade para que todos se comportem dentro dessa situação, né? Por isso que alguns professores disseram, não, eu gosto de ver o rosto dos alunos. Eu digo, eu às vezes faço um apelo de ver, porque me ajuda, etc., mas eu não imponho, porque eu prefiro que as pessoas assimilem a importância disso, né? Que as pessoas assimilem, e claro que há pessoas que assimilam, mas não podem por algum motivo, porque estão no trabalho, porque, na verdade, não se julgam com a roupa adequada. Em suma, é preferível você ter qualitativamente um grupo de assimilação do que quantitativamente um grupo de acomodação, né? E essa base vai gerar um suporte de legitimidade da lei, a segurança jurídica e a confiabilidade no Estado, né? É preciso que você tenha um Estado confiável, é preciso que você diga, olha, o Estado é feito para me servir. Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, você se aproxima do policial para pedir ajuda. No Brasil, por não confiar no Estado, você foge do policial. Quer dizer, então o trabalho do policial se torna essencialmente mais difícil, porque ele é, às vezes, mais temido do que os bandidos, né? Então, essa questão de você assimilar o trabalho de determinadas pessoas e assimilar a produção do próprio Estado, né? Obrigado, Rebeca, por ter voltado, né? A Geisa está aqui conosco, o Rodrigo também, né? Pedro está sempre aqui. Eu vou retomar um pouco a esse tema, porque ele envolve uma questão muito importante, que é a questão da constitucionalidade da lei que não gera segurança. Então, toda lei que produz insegurança, ela será inconstitucional. Por quê? Porque a própria Constituição diz que a lei não afetará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que é o direito adquirido? Segurança jurídica. Eu tenho direito adquirido, ninguém tira, ninguém tasca. O ato jurídico perfeito foi feito, acabou, está pronto. E a coisa julgada esgotou nos tribunais, está esgotado, não vamos remexer. Como diriam um provérbio latino muito utilizado nos Estados Unidos, stare decisis,
non quieta movere. Mantenha o que está decidido e não se mova naquilo, não se promova no que está quieto, não se mexa no que está quieto, non quieta movere. É incrível como os americanos têm o hábito de anglicizar, de trazer para o inglês, e aí não se preocupem quando você ouvirem um americano dizer state decisis. State decisis perdoem a força da expressão, estupro linguístico. Stare decisis, não é? Stare decisis, como, por exemplo, a Suprema Corte julga 80 a 100 questões por ano, porque elas, na maioria das coisas, elas negam a certificação. Você não tem dignidade para estar aqui nessa Suprema Corte. Essa não é uma questão que sirva de farol para o país. Eu não estou aqui para resolver as questões individuais, né, para sinalizar para o país. Isso se chama, em bom latim, certiorari. Mas você não vai ouvir essa palavra certiorari, certiorari. E o T em latim no latim tradicional, não no clássico. No clássico se dizia certiorari, e no latim tradicional, certiorari. Só que lá você não vai ouvir. Eu levei um tempo para entender, no seminário participei, certiorari denied. Certiorari denied é certiorari negado. Certiorari negado. Não preciso, na verdade, fazer esse tipo de coisa. Nem chamaram a palavra grega. Não tenham vergonha de chamar xerox, não, porque o americano chama xerox. Cópia xerox, mas xerox é uma palavra grega. É uma palavra grega, né? Então, esse domínio linguístico, né? Ainda bem que eles respeitam o habeas corpus, né? E eles não tentam traduzir para habeas, alguma coisa assim, né? Eles usam realmente o habeas corpus, né? E falando em habeas corpus, é justo que eu agora lhes conceda o direito de sair dessa prisão involuntária que é essa aula. Fiquem certos de que eu me esforcei ao máximo para torná-la mais leve, sem abrir mão do grau de profundidade. E eu dedico a vocês o meu agradecimento no sentido mais próprio e mais propício da palavra, né? O Tratado de São Tomás de Aquino, só fechando a aula, diz que há 3 tipos de gratidão. Há 3 tipos de gratidão. A gratidão mais superficial, a gratidão intermediária e a gratidão mais profunda. No Tratado de Santo Agostinho. E nas línguas, nem sempre as traduções são boas. Por exemplo, o inglês americano, o inglês de thanks. Thanks é uma forma de dizer, fazer um cumprimento geral, bem leve. Ou o alemão zu danken. Zu danken também é alguma coisa, olá, valeu, tá bom. É um valeu nosso. Valeu, ok, valeu. Valeu, bom. Tá? O agradecimento no nível intermediário está pronto, por exemplo, na língua francesa, merci. Merci, eu lhe dou uma mercê, eu lhe dou uma graça, eu lhe rendo um tributo, eu lhe faço o grazie em italiano, o gracias em espanhol, eu lhe dou uma graça, eu lhe dou uma mercê, eu lhe dou um agradecimento. E em português, nós usamos a forma mais profunda de agradecimento, que é o obrigado, que é isso mesmo, eu me sinto obrigado perante vocês. Eu estou criando com vocês um vínculo que me obriga, e eu fico devendo a vocês essa obrigação de dar o melhor possível. E é nesse sentido mais profundo da gratidão do Tratado de Santo Agostinho que eu digo a vocês muito obrigado e até a próxima aula. Valeu.
Obrigada, professor. Obrigado a vocês, brigadão, hein? Tchau. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado, Geisa, obrigado, Daí, João, Gutenberg, Felipe, Andressa, desculpem os que já não estão, Andressa, a todos vocês, meu muito obrigado.